Saudações, colegas, professores. Esse vídeo aqui servirá para avaliação, parte avaliativa da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologias Ambientais, no mestrado associativo do Instituto Federal da Bahia e Universidade Federal do Sul da Bahia, ambos campos Porto Seguro. Então vamos começar aqui a nossa apresentação. Mas antes eu gostaria de mostrar para os, as pessoas que estão vendo aqui o que nós iremos propor para estudar, né, que são as plumas. Plumas são essas regiões aí marcadas, delimitadas do encontro entre o rio, né, a água fluvial, e a água costeira, a água litorânea, que é essa água do oceano. Aí algumas imagens de grandes encontros, né, do estuário. O estuário é chamado essa região de encontro entre a foz do rio e o oceano. Essa parte aí mais lameada nas imagens coloridas e mais branquiçada nas imagens superiores, né? E essas aí são as plumas, né? Isso aí que nós vamos propor a estudar. Bom, agora apresentar e justificar o objeto de estudo, que são as plumas, que são quase totalmente ancorados em modelos físicos e determinísticos, demandando alto custo computacional. Os estudos que envolvem, baseiam as plumas, são sempre localizados por meio de satélites, né, como nós vimos nas mensagens, nas imagens anteriores. Então, essas imagens elas são pegadas dia e hora determinados, e aí, através das imagens e alguns dados, né, de sensores localizados naquelas regiões, nós podemos estudar o que acontece naqueles lugares ali. Só que tem alguns problemas dessa forma, né? Porque como os modelos eles são determinísticos, eles precisam processar por um tempo os dados ali retidos, né? Eles pegam os sensores, né, puxam para os programas adequados para a leitura, e aí, através de um tempo, depois de passar de um tempo de processamento, esses dados eles dizem quais são os índices de substâncias químicas, o que está acontecendo ali nas plumas, que são que estão ali pertencendo, né, naquele lugar. Né? Esse tipo de modelo é chamado modelo determinístico, que é baseado em algumas equações da física. Né? Só que tem alguns problemas, principalmente no sentido do custo computacional elevado. Né? Porque como as leituras elas são feitas em tempo real, então demanda um tempo entre o sensor pegar os dados necessários, alimentar o programa, processar e aí gerar a imagem correspondente para demais maneiras de visualizações. Então, tem um gap aí de tempo considerável. A proposta que nós vamos tentar fazer aqui é tentar fazer um modelo probabilístico, ou seja, a gente vai pegar uma base de dados robusta e adequada para fazer essa substituição de maneira satisfatória desses modelos, ou seja, a gente vai pegar séries temporais, né, de várias coletâneas desses dados, desses locais, alimentar um programa, um modelo preditivo e aí fazer estudos mais adequados, com um custo computacional muito mais baixo. Né? São programas que podem rodar em qualquer computador convencional, qualquer computador portátil, sem ter muita robustez em sua estrutura, e aí facilitar e até, de certa forma, democratizar essas leituras. Né? Então, para tanto, buscar os principais descritores que regem o comportamento das plumas no estuário é fundamental para esse tipo de modelagem. Então, o que é que define o espaçamento das plumas? Será que é a vazão do rio? Será que é a salinidade do mar? Será que é o vento? Será que é o índice de nutrientes? Alguns nutrientes específicos ajudam as plumas a se situarem ali no estuário por um bom tempo? Então, são essas situações, são esses descritores que a gente vai buscar quais são deles os mais relevantes nessa leitura. E essas plumas, elas representam zonas críticas de transição entre a água doce e salgada, carregando sedimentos
nutrientes e poluentes. Agora já falando da fundamentação teórica. Por que é importante estudar as plumas? Porque além de carregar sedimentos, nutrientes e poluentes, eles também são o lar de vários pequenos organismos aquáticos, né, que são importantes para o desenvolvimento ali da água marinha quanto da água fluvial. E considerando o subaiando de vários rios desembocam em um curto espaço geográfico, a complexidade da leitura dos estuários é relevante para a pesquisa, porque você tem vários rios próximos uns aos outros, ou às suas foz, né, do oceano, e aí há essa miscelânea, há essa mistura, onde cada um dos rios tem uma característica específica, né, é, de fluxo, digamos assim, né? Eu ia falar fluimento de fluxo, né? Características diferentes para cada rio, e aí a gente precisa modelar, trazer esse modelo de leitura de maneira adequada para cada caso. E as plumas, os modelos matemáticos computacionais simples e de baixo custo operacional levam vantagem frente aos modelos considerados, né, consolidados, ou seja, modelos preditivos, desde quando muito bem feitos, muito bem elaborados, muito bem fundamentados, conseguem ter uma vantagem em relação aos modelos já estabelecidos, que são modelos determinísticos, que faz a leitura e depois dá uma resposta, geralmente depois de dias ou semanas. Preditivos a gente consegue prever o que vai acontecer baseado no que já aconteceu. Então é algo que é uma nova leitura desse contexto. Nessa proposta de pesquisa, a gente vai fazer o uso do aprendizado de máquina, que é algo que já está aí já há alguns anos, talvez algumas décadas, né? Através de regressão múltipla polinomial. É, né? Uma técnica estatística usada para calcular relações curvilíneas e complexas entre múltiplas variáveis. Né? A gente pode pegar algumas, algumas características, algumas taxas, alguns índices, alguns valores e seu aumento, seu acréscimo, né? Seu acréscimo, decréscimo vai influenciar outras variáveis. Né? Então a gente vai se preocupar em utilizar essa técnica estatística chamada de regressão múltipla polinomial. Então, qual é a questão central do programa? Né? A questão central da pesquisa, melhor falando. De que maneira a aplicação de modelos de regressão múltipla polinomial alimentado por um banco de dados pode aumentar a precisão na análise preditiva da dispersação, movimentação e duração de plumas em sistemas estuarinos do sul da Bahia. Então, de que forma a gente pode fazer esse modelo preditivo funcionar? Né? Como é que a gente pode trabalhar para que isso se torne relevante na pesquisa? Né? A hipótese está aí descrita, né? O uso da expressão matemática baseada em regressão múltipla é capaz de capturar com maior facilidade as interações não lineares entre variáveis como vazão, vento e maré, onde resultam previsões de dispersão e duração de plumas mais precisas do que os modelos convencionais, como eu já havia dito. Né? Essa é a hipótese, a gente vai tentar ver se isso se verifica de maneira satisfatória. E essa expressão matemática integrada à aprendizado de máquina, junto ao banco de dados robusto, permite a antecipação de cenários críticos, fornecendo fundamento para uma gestão sustentável, além da preservação dos ecossistemas fluviais e costeiros da região. Essas são as hipóteses que a gente vai tentar provar usando as ferramentas ora descritas. Os objetivos, né, em geral, desenvolver um modelo matemático preditivo para a extensão ou turbidez de plumas fluviais, utilizando técnicas de aprendizado de máquina e regressão polinomial múltipla de ordem n validada estatisticamente. Né? Usar essa expressão matemática, o polinômio a justificativa de usar um polinômio é simples, né? Porque é uma expressão simples, qualquer computador pode entender de maneira fácil. E essas interações entre fatores diferentes, medidos dentro seus sistemas de medida, essas interações podem ser não tão óbvias. Né? Então, esse modelo preditivo por meio do polinômio é importante nesse sentido. E aí eu listo também os objetivos específicos, o que é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer para poder chegar nesse objetivo geral acima descrito. Né? A gente vai construir um banco de dados para analisar cada uma das informações ali guardadas, colocar todas elas em uma linguagem de programação
em preferência Python, né, que é voltado a objetos, a dados, para identificar as melhores combinações de descritores, quais são as características que mais pesam na movimentação e duração das plumas, analisar os dados através de modelagem e depois de fazer tudo isso, a gente vai validar os modelos utilizando métodos estatísticos, né? Não apenas a gente vai tentar achar esse modelo, como também a gente vai fazer uma validação estatística, né, para ver se há uma alta porcentagem, né, de sucesso nessa predição. Com material e métodos, iremos destacar que a pesquisa terá foco nos sistemas fluviais e estuarinos localizados no sul da Bahia, se concentrando em áreas onde a interação entre as águas são intensas, o que permite um melhor resultado no monitoramento. E a gente vai focar no sul da Bahia porque é a nossa região, né? Porque é o nosso local, mas isso serve para qualquer estuário do Brasil e do mundo. Serve para qualquer lugar. E aí, como já havia dito, né, para a construção desse modelo será construída uma base de dados para treinar, né? E aí nós vamos usar o método de erro do mínimos quadrados, né, RMSE em inglês, e coeficiente de determinação estatística, que é o R ao quadrado. Esse R ao quadrado, quanto menor, ele dá mais segurança estatística. Com o sucesso do modelo, a gente tem como resultado a validação de uma expressão matemática capaz de modelar as interações que regem a dispersão das plumas, né? O resultado que a gente busca encontrar essa expressão matemática que nos ajudará a fazer essa leitura preditiva. E o impacto esperado é usar essa informação, o uso dessa informação, né, dessa maneira de leitura, por órgãos de gestão ambiental, de forma a obter subsídios técnicos para a tomada de decisão em cenários extremos, né? Algumas enchentes, alguns acidentes, né, do ponto de vista ambiental, é, essa equação polinomial de regressão múltipla, aliada a aprendizado de máquina, pode prever e já fazer com que as autoridades ajam de acordo a minimizar os impactos. Além, claro, de contribuição destacada na produção científica, né? Será uma nova leitura que será abordada nesse contexto, então nós teremos uma nova frente de pesquisa também. Bom, isso vai ser viável considerando a experiência e a competência do corpo de pesquisadores e professores das instituições, né? Que vai nos basear nesse modelo, né? Majoritariamente, orientação e coorientação. As limitações, os problemas, né, que a gente pode encontrar em razão das falhas de sensores de monitoramento. Ou seja, essas séries históricas, a gente pode pegar, sei lá, uma série histórica de 5, 10 anos, de índices de estuários diversos, e aí, tipo, começou uma série, por exemplo, de 2005 a 2015, mas de 2007 a 2009 houve algum problema que a periodicidade da medição não foi adequada. Então, aí essas coisas a gente precisa considerar na nossa validação. E aí, para tanto, o tratamento adequado dos dados é fundamental, né? Fazer alguns recortes, fazer algumas previsões, considerar como era a previsão do tempo naquela época, a previsão preponderante, e aí simular algumas situações e incorporar nos dados, enfim, depende do contexto, né? E ao fim. Valeu, pessoal, agradeço. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, na sala de aula a gente troca figurinha e a gente aprende mais. Obrigado.